Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus que se encontra em Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, 2. Estarei lendo aqui na versão NVI. Um pouquinho diferente da versão dos irmãos. Mas nós temos aqui a leitura também no projetor. Amém? Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, neste momento, prestes a ouvir a Tua palavra, Pai. E que a partir deste momento o Senhor fale conosco. Aleluia, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor use a minha vida como instrumento, Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, ó Deus, mas que seja, Pai, o Senhor, que seja o Teu Espírito, que seja, Pai, aleluia, o Teu agir, meu Deus, aleluia, sobre a minha vida, Pai, e que eu seja somente um meio, um canal, ó Deus, para fazer com que a Tua palavra chegue, meu Deus, aos ouvidos, ao coração daquele que está necessitado e que precisa ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra, meu Deus, é o motivo da nossa transformação. Aleluia, como acabamos de ler, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então a palavra, ela penetra na nossa vida, aleluia, ela transforma primeiro a nossa mente, depois transforma todo o nosso ser. Aleluia, e é desta forma que deve acontecer. Aleluia, e que possamos, aleluia, nesta manhã ouvir, aprender e aplicar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Podeis assentar. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né, para as nossas vidas. O nosso Deus, Ele tem o melhor para nós, o melhor para nós, né? O nosso Deus, Ele não é limitado, como eu falei um pouco mais cedo. O nosso Deus, Ele não se limita, Ele não é limitado, Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer abençoar todos nós. E a vontade de Deus para as nossas vidas é essa. A vontade dEle é boa, a vontade de Deus para as nossas vidas é agradável e é perfeita. E Ele tem algo para cada um de nós, né? Ele tem algo para as nossas vidas individual. Ele não vai dar, né, para um o que Ele dá para outro. Não, Ele vai dar para um aquilo que Ele acha melhor, aquilo que vai ser melhor para a vida daquela pessoa, e para o outro aquilo que vai ser melhor para aquela pessoa. Ele não vai dar a mesma coisa para todos. Não, Deus, Ele é maravilhoso porque Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece os desejos que há no nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo sobre a nossa vida. Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ainda que a palavra, ainda que não saia da nossa boca, Ele sabe aquilo que nós vamos falar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então Ele conhece cada um de nós individualmente, perfeitamente.
Ele tem um nome para nós. Quando nós chegarmos na eternidade, terá um novo nome, nós teremos um novo nome, Ele vai nomear cada um de nós. E Ele conhece todos nós, individualmente. Como isso é maravilhoso, porque quantos bilhões de pessoas há sobre a face da terra? E Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Ele sabe de tudo sobre a sua vida. E Ele tem o melhor para a sua vida. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. É maravilhoso saber disso e saber que nós servimos um Deus, tão grande, tão poderoso e que se importa conosco. Nós não podemos ver, o nosso Deus, porque Ele é invisível, Ele está no invisível. Nós não podemos enxergar com os olhos carnais, mas nós sabemos que Ele é vivo, e que Ele é eficaz, e que Ele trabalha, que Ele age. Nós podemos contemplar no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós podemos perceber isso no nosso dia a dia. O fato de acordar é porque Deus permite, de ter vida, de ter saúde, de ter força para levantar da cama, de sair de casa, dEle nos guardar, dEle nos livrar. Ele nos leva até o nosso local de trabalho, nos traz de volta em segurança. A palavra dEle diz que Ele disponibiliza os anjos dEle ao nosso dispor. E os anjos dEle estão ao nosso redor, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair, para que, aleluia, o inimigo não chegue perto, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, e ele está rugindo, bramando como um leão, ele está buscando a quem possa tragar. E a fúria dele é maior, não com aqueles que estão lá fora, a fúria do inimigo é maior conosco. A fúria dele é maior com aqueles que estão nos caminhos do Senhor, com aqueles que estão servindo ao Senhor. A fúria do inimigo é maior. O nosso Deus, Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Porém, muitos limitam o agir de Deus em suas vidas. Muitas pessoas limitam o agir de Deus em suas vidas. Nós vamos aprender nesta manhã com exemplos bíblicos, de pessoas que poderiam ter sido abençoadas grandemente, mas que limitaram o agir de Deus em suas vidas. Em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, esse é o primeiro exemplo. Diz assim, Marcos 10, a partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem, o jovem rico, ele procura a Jesus. Ele está com sinceridade diante de Jesus, né? Só que Jesus confronta ele. E Jesus oferece a ele um tesouro que é maior do que o tesouro que ele tinha. Um tesouro no céu, né? O Senhor Jesus oferece para ele a eternidade, né? Mas esse jovem, a palavra de Deus declara aqui que ele se entristece, ele se abate, porque o coração dele, né, estava nas riquezas, estava nas coisas terrenas, nas riquezas terrenas, no que é passageiro, no que é destrutível, né, naquilo que a traça e o ferrugem pode destruir. O coração dele estava nisso. Ele tem uma grande oportunidade aqui, né? Uma grande oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Porque se olharmos a palavra de Deus, para quem mais Jesus convida para ser seu discípulo? Somente os 12. Jesus convida os 12, siga-me, segue-me, seja, né, um discípulo meu. E ele oferece isso para este jovem. Esse jovem tem a oportunidade de estar com o mestre, de aprender com o mestre, mas ele se entristeceu, ele se abateu, porque não era isso que ele queria realmente. O que ele queria era ter as duas coisas. E as duas coisas não dá para ter. Ou você ama Jesus plenamente, ou você ama as coisas desta terra, né? E as duas coisas não dá para fazer, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não divide sua glória com ninguém. Não dá para, a palavra declara que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. E nós não podemos trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Amém? Salmos, vamos abrir a palavra de Deus em Salmos capítulo 78. Salmos 78, versículo 41, que diz assim: repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Vamos abrir agora em Números capítulo 14. A partir do versículo 22. Números 14, 22, que diz assim: que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com um juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Os israelitas, né? Qual que era a vontade de Deus para o povo de Deus, o povo que Ele escolheu para Ele, o povo que Ele separou para Ele? Qual que era a vontade de Deus para esse povo? Deus tinha uma vontade boa, agradável e perfeita para esse povo?
E a vontade de Deus para esse povo é que esse povo herdasse a terra prometida. A vontade de Deus é que esse povo entrasse na terra prometida, que cada um tivesse o seu próprio lugar, que cada um fosse abençoado nesta nova terra. Porque a palavra de Deus declara que era uma terra que manava leite e mel. Era um lugar, um lugar maravilhoso aos olhos humanos. Um lugar assim na terra. O Senhor preparou o melhor para esse povo. Só que esse povo olhou com os olhos carnais. Quando eles chegaram na terra e viram lá, eles mandaram os espias, não lembro quantos espias aqui foram, mas somente dois voltou, dizendo que poderia sim, herdar aquela terra, que poderia conquistar aquela terra, que poderia lutar com o povo que estava naquela terra e tomar posse daquela terra, porque aquela terra era deles. Deus já tinha dado aquela terra para eles. Já era, o Senhor já tinha dado, desde lá, no passado, quando Abraão sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, o Senhor leva ele até esta terra, e ele fala, olha, aonde os seus olhos percorrerem, tudo isso darei à sua descendência. Aquela terra já era desse povo, só que esse povo, o que eles fizeram? Eles reclamaram, eles murmuraram, eles contenderam contra Deus, e eles contemplaram com os próprios olhos os milagres que Deus fez na vida deles, a cada dia, O Senhor fez muitos milagres para esse povo no deserto. O Senhor abriu um mar para que esse povo pudesse passar. O Senhor fez com que água jorrasse da pedra para esse povo saciar a sua sede. Imagina você estar num lugar deserto, no meio do deserto, você não vê nada, somente aridez, somente vazio, porque o deserto é isso, é um lugar de vazio. E o Senhor ali ao seu lado, abençoando, durante o dia o Senhor colocava uma coluna de nuvem para aquele povo, durante a noite era uma coluna de fogo. Quando eles tinham sede, o Senhor fazia com que água saísse da rocha. Quando eles tinham fome, o Senhor fazia com que o maná caísse do céu. Esse povo não tinha falta de nada, não tinha necessidade de nada, mas mesmo assim esse povo só reclamava, só murmurava. E mesmo diante da bênção, eles estavam diante daquilo que era o que Deus tinha preparado para a sua vida. Eles estavam diante do que era maior, da salvação deles. Um povo que era escravo no Egito, um povo que trabalhava somente pela sobrevivência. E quantos nos são escravos hoje? Quantos não estão escravos hoje? Quantos não conseguem enxergar que Deus dá liberdade, que Deus, Ele quebra as algemas, Ele tira os grilhões? Muitos não conseguem enxergar isso. A palavra de Deus declara que era um povo de coração obstinado, A incredulidade, a murmuração, impedem que vivamos o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos abrir agora em Juízes, capítulo 13.
Juízes 13, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 16, versículo 20. Diz assim: Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Qual que era a vontade de Deus para a vida de Sansão? Aqui a gente leu aqui no versículo 5, o Senhor declara aqui para a mãe, de Sansão, que ele seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele seria um juiz, só que seria um juiz diferente, porque Deus tinha separado ele. Deus separou Sansão. Deus, através do espírito dele, na vida de Sansão, dava força a Sansão. Sansão era uma pessoa privilegiada, se podemos dizer assim. Ele era privilegiado, porque Deus separou Sansão. Sansão tinha uma força inimaginável, inimaginável a força que Sansão tinha. Ele tinha tudo, em suas mãos. Deus deu, tudo ali para ele. Você será nazireu, você vai ser o juiz de Israel, você vai libertar Israel das mãos dos filisteus. O que Sansão poderia ter vivido na sua vida se ele seguisse, ao Senhor? Se ele vivesse a vontade de Deus para a sua vida? O que Sansão poderia alcançar, sendo Sansão uma pessoa tão forte, uma pessoa que Deus tinha separado? Só que ele, perdeu muito do que poderia ter conquistado. Ele perdeu muito, porque Sansão, ele estava dividido. Ele ficou dividido entre Israel e entre os seus desejos, as suas vontades, as suas próprias vontades. Ele ficou dividido. Ele não sabia o que seguir. Ele não sabia se servia a Deus, se era consagrado ao Senhor, como a palavra declara, que ele deveria ser consagrado, ou se ele seguia as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, se ele alimentava ali os seus próprios desejos. E ele acabou, ficando dividido e fazendo as duas coisas. E o Senhor, como eu declarei aqui já, o Senhor não aceita dividir sua glória com ninguém. E não dá para servir a dois senhores. E o descuido, o descuido de Sansão, o descuido espiritual, faz, o descuido que nós temos espiritual nos faz desperdiçar o potencial de Deus para nós, que Deus tem para as nossas vidas. E nós não podemos nos descuidar, não podemos ficar divididos.
Ou servimos ao Senhor, ou servimos a outra coisa. A palavra de Deus é clara, que é quente ou frio, o morno, ele vai vomitar. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro. E para nós terminarmos aqui, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 13. Diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul foi o primeiro rei sobre Israel. Antes de Saul, só havia juízes sobre Israel. O Senhor, ele foi escolhido também. O Senhor escolheu Saul para ser rei de Israel. Foi uma pessoa escolhida. Ele tinha tudo, para ter um reino permanente, uma dinastia sobre Israel. A sua descendência poderia reinar, para sempre sobre Israel, se ele obedecesse ao Senhor, se ele fosse fiel ao Senhor, se ele não fosse orgulhoso, Mas Saul, como nós vemos, ele, em 2 momentos, ele age por conta própria. Ele age conforme a sua própria vontade e o seu próprio querer. E o que nós vemos aqui, o Senhor falando, a partir do versículo 13 do capítulo 13, o Senhor fala: Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Agiu como um tolo. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha como o nosso agir por conta própria limita o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele quer agir na nossa vida, mas quem limita o agir de Deus sobre nós somos nós mesmos. São as decisões que nós tomamos, as atitudes que nós tomamos. É isso que limita o agir de Deus. Se nós nos preocupássemos somente em obedecer ao Senhor, em fazer a sua vontade, em fazer a vontade da palavra, aquilo que está escrito. Se Saul fizesse isso, o seu reinado seria estabelecido para sempre. E é isso que nós temos que pensar.
se eu obedecer, se eu andar segundo a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos, se o meu orgulho não atrapalhar, o que eu poderei viver de Deus na minha vida? Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem a vontade dEle, como eu já falei aqui, Ele tem a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E Ele sabe o que cada um de nós necessita. Ele conhece todos nós. Então Ele tem algo especial para cada um de nós. Então, se nós obedecermos a Ele, se não limitarmos ao Senhor, nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Aquilo que Ele tem de melhor para nós. A desobediência, né, ainda hoje é um dos maiores obstáculos, né, para vivermos a plenitude da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável, né? Mas para que possamos viver a vontade de Deus, né, primeiro nós temos que abrir mão do que nos prende. Assim como o jovem rico, o que prendia o jovem rico? Era o que ele possuía, a sua riqueza, né? Isso que prendia e que prendeu o jovem rico, né? Não fez com que ele seguisse adiante, com que ele servisse ao mestre, né? Ele fala que, ele declara na palavra, ele declarou a Jesus que ele fazia tudo, ele cumpria todos os mandamentos, mas só isso não basta, né? Nós sabemos que só isso, cumprir os mandamentos não basta, nós temos que amar a Jesus em primeiro lugar, ao nosso Deus em primeiro lugar. E acima de todas as coisas, amar a Ele sobre todas as coisas, é o primeiro grande mandamento. Ele cumpria todos os outros, mas o primeiro grande mandamento ele não cumpria, que era amar ao Senhor sobre todas as coisas. Segundo, é confiar e não murmurar, porque se os israelitas confiassem no Senhor, não murmurassem e não fossem orgulhosos, eles poderiam ter vivido, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para suas vidas. Herdar a terra prometida, viver ali, né, no lugar que Deus separou para eles. Né? Viver, né, num lugar onde manava leite e mel, e Deus ali iria abençoar plenamente aquele povo, porque Deus estava, né, constantemente declarando isso: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se fizerem tudo o que eu vos ordenar, vocês serão abençoados, vocês terão vida, vocês, né, vão viver a plenitude do que eu tenho para vocês. Mas não, né? Eles escolheram reclamar, murmurar e não confiar em Deus, mesmo, né, vendo com os próprios olhos o agir de Deus. Né, os milagres de Deus. Terceiro, é viver consagrado. Né? Viver consagrado. Se Deus nos separou, se Deus separou as nossas vidas, e Ele nos separou, né, porque nós estamos aqui, nós somos separados. Não estamos aqui à toa. O Senhor escolheu cada um de nós, e Ele nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Então, se estamos aqui é porque nós fomos escolhidos desde lá do ventre da nossa mãe. E chegamos até aqui, né? Porque Ele tem nos sustentado, Ele sustentou as nossas vidas, e se nós permanecermos, Ele vai nos sustentar até o final da nossa vida. Porque Ele mesmo declara isso, que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim das nossas vidas, né? Ou até Ele voltar. Então, viver consagrado, não fazer como Sansão, ficar dividido entre, né, entre duas coisas, não, servir somente a Deus. E por último, obedecer totalmente a Deus, não ser como Saul, fazer aquilo que dava na telha dele, que dava
aquilo que ele tinha vontade de fazer, aquilo que ele achava que era o correto a ser feito. Nós nunca devemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Nós precisamos e nós dependemos disso, de pedir a direção de Deus para tudo. Nós andamos segundo a vontade de Deus. E é assim que deve ser, né? Então que cada um possa ficar com essa palavra, que cada um guarde, né? Guarde aquilo que Deus tem para as suas vidas, aquilo que falou ao seu coração, né? A palavra de Deus diz: examinai todas as coisas, retenha o que é bom. Então que você possa examinar e reter aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que vem de Deus, né? E que Deus abençoe a vida de todos, né? E eu espero que esta palavra tenha falado com todos, assim como falou comigo nesta manhã.